Olá, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eisenhower. A gente vai trabalhar nessa aula o conteúdo de introdução de um fator externo radical e também a adição algébrica de radicais. Esses conteúdos aí são presentes na atividade 4 do nono ano do segundo semestre de 2021. Introduzir um fator externo radicando, pessoal, é muito fácil, tá? Vamos recapitular uma propriedade que ela diz o seguinte: raiz enésima de A elevado a n vezes b, tá? Por essa propriedade, né, eu efetuaria o cancelamento aqui do índice, tá, com esse expoente aqui, e ficaria a raiz enésima de b, ok? Professor, o senhor está generalizando, mas eu não estou entendendo. Tá, vamos por um exemplo prático. Digamos que eu tenha raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2, tá bom? Observe aqui que o expoente que eu tenho aqui do radicando, né, do radical é 2. O expoente aqui é 2, né? O índice do radicando é 2 e o expoente aqui é 2. Então, nesse caso aqui, pessoal, quanto é 2 ao quadrado? É 4? E quanto é a raiz quadrada de 4? 2. Pronto. 2 raiz de 2. Em vez de calcular o expoente aqui, basta efetuar o cancelamento aqui do expoente com o índice do radical e trazer o 2 para fora. Ok? Muito bem. Uma outra situação. Digamos que eu tenha raiz cúbica, né, de 2 elevado ao cubo vezes 2. Observe que 2 ao cubo é 8 e raiz cúbica de 8 é 2. Né? É só efetuar o cancelamento aqui. Então ficará 2 raiz cúbica de 2. Então, da mesma forma que eu trouxe para cá, para fora, né, observe que o 2 que estava aqui, ele veio para fora, né, do radicão. Então, eu posso introduzi-lo novamente. E para introduzir, simplesmente eu não vou colocar esse 2 tal e qual está lá. Eu tenho que entender que para que ele saia, eu tive que calcular o expoente, né? Então, ele vai ter que voltar com esse expoente. Então, nesse caso aqui, se eu tenho raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes, né, vezes 2, perceba que eu cancelei o expoente, então saiu, tá, do radical e ficou 2 raiz cúbica de 2. Então vamos pegar esse exemplo aqui, 2 elevado 2 raiz cúbica de 2, para que esse 2 volte para o radical, ele tem que voltar com o expoente, tá? Então nesse caso aqui, eu vou ter 2 elevado a 3 vezes 2. E aqui, se eu quiser continuar com o cálculo, eu posso fazer como raiz cúbica de quanto é 2 ao cubo? É 8. E 8 vezes 2 é 16. Tá? Então, eu posso voltar ao estado inicial. Tá bom? Muito bem. Então, aqui nós temos uma série de exemplos que nos dizem justamente isso. Por exemplo, 2 ao cubo, né? Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3. Perceba que eu cancelei aqui esse 2 com o índice, coloquei ele para fora, está aqui, ó, 2 vezes raiz quadrada de 3. Posso introduzir no radical? Posso, perceba. Basta eu trazer o expoente de volta. E aqui, se eu quisesse continuar resolvendo, 2 ao quadrado seria 4, 4 vezes 3, 12. Aqui no item B, eu tenho raiz cúbica de 5 vezes 7 ao cubo. Posso efetuar esse cancelamento? Posso, tranquilo. Trazendo o 7 para fora do radical. Aqui eu tenho 7 raiz cúbica de 5. Posso introduzi-lo novamente no radical? Posso, observe. Raiz cúbica de 5 vezes 7 ao cubo. Cuidado, para que o 7 volte ao radical, ele tem que trazer junto o expoente. Tá bom? Aqui no item C é uma situação um pouco mais complexa, mas que vocês vão ter essa situação presente lá na questão de número, nas questões de número 3, né? 3, perdão, questão 3 e 4, mas é da página 46. Né? Então vocês vão efetuar a fatoração do 64. Para quem não está lembrado de fatoração, eu vou dar uma colher de chá aqui. Então, perceba, raiz quinta de 64.
Como foi que ele chegou ao 2 à sexta? Pronto, vamos lá. Você vai pegar esse 64 e vai dividir por fatores primos. Pessoal, quem são os fatores primos? Pessoal, o primeiro fator primo é o 2. Né? Primo é aquele número que só é divisível por ele e por a unidade. Tipo, o 2 é primo? É, porque só é divisível por 2 e por 1. O 3 é primo? É, porque só é divisível por 3 e por 1. O 4 é primo? Não, porque o 4 é divisível por 1, por 2 e por 4. Então, não é primo. Só é primo aquele número que é divisível por ele e pela unidade, por 1. Então, no caso aqui, o 64 termina em número par, pessoal. Então, 64 aqui você vai dividir por 2, que dá 32. Continue dividindo por 2, porque é número par. 32 para 2 vai dar 16. 16 para 2, senhores, vai dar 8. 8 para 2, 4. 4 para 2, 2. E 2 para 2, 1. Perceba que a gente termina aqui, porque chegamos a 1. E aqui a gente vai organizar esses expoentes aqui de modo a respeitar aqui, ó, raiz cúbica de 64. Então, nós vamos pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, então isso aqui vai dar 2 à quinta, tá? Vezes 2. Esse 2 aqui é esse que sobra aqui. Foi isso que ele fez aqui, pessoal, ó, raiz quinta de 2 à sexta, né? Aí, raiz quinta de 2 à quinta vezes 2. Por que, professor, que ele vai colocar 2 à quinta? Justamente para efetuar o cancelamento aqui e trazer esse 2 para fora da raiz. Beleza? Da mesma forma que ele trouxe para fora da raiz, do radical, ele pode introduzi-lo novamente no radical. Lembrando que para que ocorra isso, para que ele seja introduzido no radical, eu tenho que trazer o expoente 5. Beleza? Então, 2 à quinta, raiz quinta de 2 à quinta vezes 2. Resolvendo isso aqui, eu sei que 2 à quinta é 32 vezes 2 é 64. Aqui está a resposta. Cuidado, pessoal, que lá na questão de número 3, né? Questão 3, na questão 4 e na questão 5, eles pedem, o autor, né, ele pede para você simplificar. Então, é interessante que você simplifique para poder chegar, né, a fazer a soma algébrica. A gente não entrou em soma algébrica ainda, mas a gente está já dando esse norte aqui para vocês, ok? Então, pessoal, colocar um fator externo, introduzir esse fator externo radicando é muito fácil. Para isso, a gente escreve, né, o expoente igual ao do radical. Então, para que ele entre no radical, é interessante que ele leve o expoente do radical. Tipo, 5 raiz quadrada de 3. Então, para que esse 5 seja introduzido aqui junto ao 3, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que considerar o expoente 2 aqui. Então, vai ficar 5 ao quadrado vezes 3. Nesse caso aqui, 5 ao quadrado eu sei que é 25, né? Vezes 3, eu tenho aqui raiz quadrada de 75. Ok, senhores e senhoras? Muito bem, meu povo. Cuidado com essa situação aqui do item B, pessoal. Cuidado. Por quê? Essa situação aqui, ela leva um pouco mais de tempo, né? Para que você possa conceber. Então, perceba aqui que eu tenho raiz quinta de x, raiz quinta de x vezes raiz cúbica de x, né? Então, observe que aqui eu tenho um sinal de multiplicação. Como é que eu vou fazer isso aqui? Pessoal, para que eu traga esse x para cá, para junto desse x, eu vou ter que considerar aí, né, o expoente aqui da raiz, né? Então, eu tenho raiz quinta de raiz cúbica, não esquecer disso, de x ao cubo vezes x. E aí aqui, pessoal, vocês têm uma outra propriedade interessante lá que vocês viram no 6º ano do ensino fundamental, que é produto e potência de mesma base. Ó, x ao cubo vezes x. Repete a base e soma os expoentes. Aqui você tem 1. Então, nesse caso aqui, como é que você vai fazer? Você vai repetir aqui a raiz quinta, né? Raiz cúbica de x à quarta. Professor, da onde saiu o 4? Da soma aqui do 3 com 1, ok? Isso aqui eu posso escrever da seguinte forma. Multiplicação, né, de radicais, ó.
reduzindo a um só radical. Eu posso multiplicar aqui, senhores, o radical. Ó. 5 vezes 3, 15. Raiz, né? Raiz de índice 15 de x à quarta. Ok? Cuidado com essas expressões que existem, né, com mais de um radical, que elas demandam um pouco mais de tempo. Mas assim, sempre você faz, né, do final para o início. Nunca você, se tivessem, por exemplo, 3 radicais aqui, eu começaria sempre do mais simples, né, e iria até o final. E no final multiplicaria o índice. Vamos aqui uma série de exemplos, senhores. Vamos uma série de exemplos. Exercícios resolvidos, né? Então aqui eu tenho no item A aqui 5 raiz quadrada de 2. Ora, para que esse 5 volte para o radical, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que, né, justamente trazer o 5 com o expoente 2, né? Então vai ficar 5 ao quadrado vezes 2. Isso aqui daria 5 ao quadrado 25, né, vezes 2, ou seja, raiz de 50. Novamente, o 5 para entrar no radical, ele tem que levar o expoente 2. Aqui o 4, para entrar no expoente, né, para que o 4 entre no radical, ele tem que trazer justamente o expoente 3, tá? Vezes 5. Então aqui eu vou ter raiz cúbica de 4 ao cubo vai dar 64 vezes 5, né? E aí raiz 64 vezes 5, né? 5 vezes 4 é 20, não é isso? 5 vezes 6, 30, com 2, 32. Raiz cúbica de 320. Aqui nós vamos ter raiz quarta, né? O 3, para entrar no radical, ele tem que levar a raiz vezes 7, o expoente 4. Então, aqui eu vou ter raiz quarta, né? 3 à quarta é quanto? Pessoal, 3 ao quadrado é 9, né? 9 vezes 9 é 81. Então, 81 vezes 7. Então, aqui eu vou ter raiz quarta de 7 vezes 1 é 7, 7 vezes 8, 56. Ok? Aqui eu tenho x ao cubo, né? Vezes raiz quinta de x. Então, para que esse 3 ele entre dentro da raiz, olha só, cuidado aqui, pessoal, ó, raiz quinta. Então, para que esse número aqui, né, x ao cubo, entre na raiz, ele vai ter que levar o expoente, né, 5. Né, vai ter que levar o expoente 5. E aí aqui você vai considerar o seguinte, aqui eu tenho x ao cubo, tá bom? Muito bem. Só que esse x ao cubo, para entrar no radical, ele tem que trazer o expoente 5, tá? Vezes o x que já estava lá. Muito bem. Então, aqui eu vou ter raiz quinta, tá? De 3 vezes 5, 15. Então, x elevado a 15 vezes x. Isso aqui eu posso escrever de uma forma mais simplificada. Novamente, aqui eu tenho 1, né, senhoras e senhores? Ó, produto de potência de mesma base, que você aprendeu lá na sexta série. Você repete a base, que é x, e soma os expoentes 15 com 1, 16. Muito bem. Essa questão 2 aqui eu coloquei novamente para que fique bastante definido na mente de vocês. Né? Explicando novamente, né, eu vou ter que trazer esse x ao cubo, x para cá. Lembrando que esse 3 aqui, senhores, ele não é expoente do x, ele é índice do radical x aqui. Então, eu vou ter que considerar aqui o seguinte, raiz quinta, tá? De x, né? Trazendo esse x para cá, ele vem com o expoente 3, ok? Vezes x. E aqui o índice é 3, eu esqueci. Ok. Então aqui, vamos fazer aqui o produto de potência de mesma base? Sim. Eu vou ter aqui raiz quinta de raiz cúbica de x à quarta. Reduzindo aqui, senhoras e senhores, a um só radical, eu posso multiplicar plenamente aqui os radicandos. Né? Então, 5 vezes 3 é 15. 15, raiz, né, de índice 15 de x à quarta. Muito bem. A gente vai agora, senhoras e senhores, à adição algébrica de radicais. Tá? Adição algébrica de radicais.
Então, consideremos a expressão, e aí aqui a gente abre um parêntese interessante. A soma, subtração algébrica, você vai considerar o radical como sendo uma incógnita, né? Por exemplo, eu tenho 9x, tá? 9x mais 3x menos 15x mais 8x menos x. Pessoal, eu posso organizar isso aqui, né? Perceba que o x é comum a todos os termos. Então, eu posso fazer uma soma aqui normal, uma soma, uma subtração com os algarismos aqui. Então, ó, 9 mais 3 mais 8 menos 15 menos 1. No final das contas, eu vou obter 4x, tá? 4x. Então, de maneira análoga a isso aqui, eu posso imaginar como um radical sendo uma incógnita, tá? Então, aqui eu tenho, ó, 1 raiz de 10. É como se eu tivesse aqui um x, né? E 3 raiz de 10. Perceba que raiz de 10 aqui e raiz de 10 aqui, eles têm que ser iguais, porque se não forem, não são semelhantes. Tá? Então, eu tenho que considerar isso na hora que eu for somar, que eu for subtrair, tá bom? Tenho que fazer essa observação. Perceba aqui, ó, raiz cúbica de 2, menos 10 raiz cúbica de 2 e 7 raiz cúbica de 2. Pessoal, todos esses termos aqui são semelhantes. Por quê? Porque eles têm o mesmo radical. Se eu tiver, por exemplo, raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 3, isso aqui não é termo semelhante, pessoal. Ó, raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 3. Eu tenho que ter a mesma raiz nos dois, tá certo? Para poder fazer a soma, ou a subtração no caso, tá certo? E aí uma coisa interessante. Eu jamais posso confundir raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B, perceba que eles estão em radicais diferentes, né? Com raiz quadrada de A mais B. Aqui no caso, raiz quadrada de A mais B, né, eu faço o somatório aqui para poder chegar, né? É diferente disso aqui. Cuidado, tá certo? Vamos a uma série de exemplos, pessoal. Vamos a uma série de exemplos para que a coisa facilite. Primeira coisa que eu tenho que observar, se os radicais são semelhantes. Ó, aqui eu tenho 10 raiz de 3, radical, raiz de 3. Aqui, 5 raiz de 3. Tudo bem, é semelhante. Menos 11 raiz de 3, semelhante. 2 raiz de 3, semelhante. Beleza? Muito bem, senhoras e senhores. Observe que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 10 raiz de 3, mais 5 raiz de 3, mais 2 raiz de 3, e depois subtrair, tá certo? Então, vamos lá. 10 raiz de 3, tá? Mais 5 raiz de 3, tá? Mais 2 raiz de 3. Professor, para que eu faço isso? Organização, meu povo. Tudo que você vai fazer na vida, você tem que se organizar, tem que se planejar. E aqui não é diferente. Então, fazendo isso aqui, você ganha tempo, tá certo? Ó, 10 raiz de 3, 5 raiz de 3, mais 2 raiz de 3. Pessoal, 10 e 5 é 15. 15 com 2, 17, tá? 17 raiz de 3, menos 11 raiz de 3, ok? Ora, 17 tira 11 é a mesma coisa que 6 raiz de 3, ok? Então, percebam aí como a coisa é mais fluida quando você organiza desta forma, tá certo? Então, essa questão aí, com esse exemplo, você vai conseguir resolver, por exemplo, né, várias questões que estão lá na página 46 que o autor pede para você resolver, tá? Um exemplo é a questão 1 que é sugerido que vocês resolvam na atividade, tá certo? E as demais também. Então, continuando aqui, nós temos agora, tá? Esse exemplo 1 nós já resolvemos, né? Vamos resolver aqui, essa lâmina repetiu 2 vezes, eu não observei isso. Mas vamos resolver novamente, né? 10 raiz de 3, mais 5 raiz de 3, menos 11 raiz de 3, mais 2 raiz de 3. Então, vamos resolver de 2 em 2, vamos resolver de forma diferente agora. Né? Quanto é 10 mais 5? Ai, professor, 10 mais 5 é 15, né? 15 raiz de 3. Pronto. Quanto é menos 11 mais 2 raiz de 3? Professor, eu não consigo compreender essa questão de número negativo. Não consigo.
Imagine que esse número negativo aqui, 11 raiz de 3, é uma dívida que você tem. Tu está devendo 11 reais na bodega. Aí tu vai lá com 2 reais e paga esses 11 reais. Conseguiu pagar tudo? Não, não conseguiu. Tá? Você conseguiu pagar quanto dos 11? Conseguiu pagar só 2. Você ainda está devendo? Sim, você ainda está devendo, né? Você ainda está devendo 9, né, pessoal? 9 raiz de 3. Então, aqui no final, tá? Você tem 15 menos 9. Ora, 15 menos 9 é 6, né? 6 raiz de 3. Ok? Observe que esse exemplo foi semelhante ao exemplo anterior que a gente já fez. Mas eu fiz de uma forma diferente, observe que o resultado é o mesmo. Aqui ele pede para você simplificar essa expressão, né? 6 raiz de 5 menos 2 raiz de 7. Epa, professor, 6 raiz de 5 não é semelhante a 2 raiz de 7. Por isso que ele pediu para você só simplificar, ele não pediu para você reduzir a um só radical. Então, observe aqui que eu vou unir 6 raiz de 5 com 5 raiz de 5, 2 raiz de 7 com 3 raiz de 7. Então, vamos lá. Escrevendo aqui, eu vou ter 6, né? 6 raiz de 5. Né? Tem algum termo mais semelhante ao 6 raiz de 5? Tem. 5 raiz de 5. Ok. Observe que eu vou escrever logo 3 raiz de 7. Tá? Por que eu poderia escrever o menos 5? Poderia, não tem problema. 5, desculpe. Deixa eu apagar aqui. Eu me confundi aqui. Então, pegando aqui. Ok. Então, aqui eu tenho ó, 6 raiz de 5 menos 5 raiz de 5, já está lá. 3 raiz de 7 menos 2 raiz de 7. Tá bom? Pronto. Agora vamos lá. Tu tem 6, tira 5, ficou só raiz de 5, né? Ficou só raiz de 5. Professor, eu posso escrever 1 raiz de 5? Pode, não tem problema. Mas não há necessidade de você escrever, né? Aqui você tem 1 raiz de 5, tá? Tu tem 3 raiz de 7, tira 2 raiz de 7, só sobra a raiz de 7, né? Raiz de 7, ok? Muito bem. Vamos para mais exemplos. Há expressões, né, que exigem a simplificação, como eu falei lá na questão introdutória a esse assunto. Então, aqui você tem, ó, calcular o valor de raiz de 50 mais raiz de 18. Pessoal, se eu tiver uma calculadora, tudo bem para eu fazer, mas vamos aqui fazer na ponta do lápis, né? Raiz de 50 mais raiz de 18. Raiz quadrada de 50 mais raiz quadrada de 18. Como é que eu faço? Primeiro, eu fatoro 50 em fatores primos. Sempre vou começar aqui a divisão por fator primo. Observe, perceba que termina em 0. 50 termina em 0. Então, se termina em 0, eu já sei, vai ser divisível por 2, tá? 50 dividido por 2, pessoal, é 25, tá? Opa, 25. 25 termina em 5. Será que é divisível por 5 ou por 3? Vamos ver. 2 e 5 é 7. 7 não é múltiplo de 3. Então, esse número aqui vai ser divisível por 5. 25 para 5 vai dar 5. E 5 para 5 vai dar 1. Pronto, termina aqui. Então, organizando aqui, eu tive que a raiz de 50, né? A raiz de 50, eu já posso escrever aqui a raiz de 50 como sendo, né, o produto dos seguintes fatores primos. Ó, 2 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, porque eu tenho 2 vezes o fator 5. Agora vamos fatorar a raiz de 18? Vamos, peguemos o 18, tá? Passo o traço e vou dividir. Divido por 2? Sim, porque termina o número par. 18 para 2 vai dar 9. 9 não dá para dividir por 2. Vai dividir por quanto, pessoal? Por 3, né? 3, 9 para 3 dá 3 e 3 para 3 dá 1, ok? Então, fatorando a raiz de 18, eu obtive como sendo o produto de 2 vezes 3 ao quadrado. Então, agora eu não vou escrever mais raiz de 50, né, e mais raiz de 18. Eu vou escrever isso aqui, ó, justamente os fatores que eu obtive aí da fatoração. Então, raiz de 50 eu posso escrever como sendo o quê? Pessoal, o senhor pode escrever como sendo 2 vezes 5 ao quadrado, mais 18. Eu posso escrever como sendo 2 vezes 3 ao quadrado. Muito bem, aqui a gente aprendeu
que na propriedade, quando o expoente aqui é igual ao índice aqui do radical, eu posso efetuar o cancelamento e colocar para fora da raiz. Então é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Cancela esse 2 com o índice aqui. Então eu vou ter 5 raiz de 2, tá? Mais, cancela aqui, 3 raiz de 2, ok? E aí aqui a gente observa que a gente tem 5 raiz de 2 mais 3 raiz de 2. Como é que eu faço isso? Uma soma, meu povo, ó. 5 mais 3, né? Como sendo o raiz de 2 e o raiz de 2, uma incógnita. 5 com 3 vai dar 8 raiz de 2, ok? Bem fácil. Mas lembrando, a priori você vai ter que fatorar. Isso você vai fatorar na questão 1, na questão 3, que é pedido, tá certo? E principalmente na questão de número 5 também. Então, você vai efetuar a fatoração justamente para poder obter essa soma algébrica aqui e reduzir a um só radical, ok? Vamos a mais algumas questões. Aqui nós temos uma expressão, né, uma fração em forma de radical, uma coisa bem complexa, mas não tenha medo, não coloque a situação que está aqui, né, como determinante. Apenas visualize aquilo que você aprendeu ao longo da aula e o que você vai utilizar aqui são os conceitos que você viu ao longo da aula. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar fatorando esse 12 em fatores primos, tá? Então vamos lá, 12, 1 e 2 é 3, mas dá para dividir por 2, tá? 12 por 2 vai dar 6, 6 por 2 deu 3 e 3 por 3 deu 1, ok? Então, fatorando aqui o 12 em fatores primos, eu obtenho 2 ao quadrado vezes 3. Vamos fatorar o 75, pronto, 75, observe que 75 termina em 5. Mas veja, 7 e 5 é 12, 12 é múltiplo de 3, então vamos dividir por 3. 75 por 3 dá 25, 25 dá para dividir por 5. 25 para 5 vai dar 5, e 5 para 5, 1. Então perceba que fatorando o 25 aqui, eu obtive 3 vezes 5 ao quadrado. Vamos fatorar o 147? Vamos. 147. Vamos dividir por 2? Não, porque 147 termina em número ímpar. Mas vamos lá, 1 e 4 é 5, 5 e 7 é 12, então dá para dividir por 3. 147 por 3 vai dar 49. 49 por 7, né, vai dar 7, e 7 por 7 vai dar 1. Então, obtendo aqui o 147, eu vou obter 3 vezes 7 ao quadrado. Agora eu escrevo essa fração aqui, utilizando justamente os fatores que eu obtive aqui. Então, eu vou passar um traço aqui. 12 é o quê? 12, professor, é raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3. Ok. Mais 75 é o quê? 75 é raiz quadrada de 3, tá? Vezes 5 ao quadrado. Tudo isso sobre 2 vezes... Pessoal, não tem um sinal de vezes aqui não. Toda vez que você tiver um número à frente do radicando e que não existir sinais, né, entre eles, subentende-se que existe um sinal de multiplicação aqui. Então, 147 fatorado deu 3 vezes 7 ao quadrado. Ok? E aí, utilizando aquela propriedade que a gente acabou de ver, você vai cancelar aqui, né, o 2, né, com o expoente aqui, traz para fora da raiz. Então, ficou 2 raiz de 3, mais. Cancela o 2 aqui do 5 com o 2 aqui, vem para fora da raiz, 5 raiz de 3. Tudo isso, senhoras e senhores, sobre, ó, cancela esse 2 aqui, o 7 vem para fora da raiz, então vai ficar 2 vezes 7 é raiz de 3. E aí aqui agora, perceba que eu não vou multiplicar aqui não, vou só somar. Pessoal, 2 e 5 é quanto? É 7 raiz de 3, sobre 2 que multiplica 7 raiz de 3. E aí, senhoras e senhores, perceba que coisa interessante. Aqui você obteve 7 raiz de 3 no numerador e 2 vezes 7 raiz de 3 no denominador. Cancele. Sobrou, né? Sobrou apenas 1 sobre 2. Ok? Então, é interessante que a gente faça essa... Se eu tivesse multiplicado aqui, ó, 2 vezes 7 é 14. Aí, dividir 14, colocaria em evidência... dividiria, né, o fator aqui por 7.
Então, fazendo isso aqui, você ganha bastante tempo, ok? Vamos à questão 3, senhoras e senhores. A questão 3, ela diz o seguinte: raiz de 200 mais raiz de 500 mais raiz de 8 menos raiz de 45. Novamente, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fatorar. Então, vamos fatorar o 200. Vamos lá, 200. 200 para 2 vai dar 100. 100 para 2, 50. 50 para 2, 25. 25 para 5, 5. 5 para 5, 1. Então, já vou escrever aqui, pessoal, o 200, tá? 200, né? O 200 deu, a raiz de 200, né? Deu 2 ao... Aí aqui, olha que coisa interessante. Raiz de 200, raiz quadrada de 200, né? Eu vou organizar de 2 em 2. 1, 2, 2 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, né? 2 ao quadrado, vezes. Aí perceba aqui que eu tenho um 2 sozinho, vezes 5 ao quadrado. Mais, tá? Mais. Agora vamos à raiz de 500, tá? Vamos à raiz de 500. E aí aqui eu vou fazendo e apagando porque eu não tenho espaço para fazê-lo, tá? Então, me permita aqui. Vamos fazer agora a raiz de 500, tá? Fatorar a raiz de 500 para ver quanto é que a gente obtém. Então, na raiz de 500, eu escrevo 500, tá? Vamos fatorar. 500 termina em 0, então dá para dividir por 2. Dá 225. 225 não, pessoal, 250, né? Desculpa aí a ignorância. 250, perdão. 250. 250 termina em 0. Vamos dividir por 2? 125. Termina em 5. 1 e 2 é 3, 3 e 5 é 8, 8 não é múltiplo de 3. Então, só dá para dividir por 5. 125 por 5, pessoal, é 25. 25 para 5 é 5 e 5 para 5 é 1. Então, fatorando a raiz de 500, a gente obteve aí 2 ao quadrado, ó, 2 ao quadrado, tá? Vezes 5 ao quadrado, tá? 5 ao quadrado, vezes 5. 5 ao quadrado vezes 5. Mais a raiz de 8. Então, vamos agora, me permita apagar aqui, por conta do espaço. E aí, vamos fatorar agora a raiz de 8. Então, raiz de 8 é simples, pessoal. Ó, 8 por 2 é 4. 4 por 2 é 2. E 2 por 2 é 1. Então, eu obtive aqui, né, raiz quadrada de 8, eu tenho 2 ao quadrado vezes 2. Menos, né, menos a raiz de 45. Também é simples de fazer, né, pessoal? Ó, 45 fatorado. Perceba que 45 não dá para dividir por 2, mas 4, 5 é 9, 9 é múltiplo de 3, então nós vamos dividir por 3. 45 por 3 vai dar 15. 15 não dá para dividir por 3, dá? Dá. 15 por 3 dá 5. E 5 por 5, 1. Então, eu obtive aqui, né, a raiz de 45 como sendo 3 ao quadrado vezes 5. Ok, senhoras e senhores? Então, vamos lá agora fazer a subtração aqui. Perceba que o organizador do livro, né, já me deu aqui, ó, todos eles vão ser sobre o expoente 2, né, pessoal? Aqui, ó, sobre o expoente 2. Então, o expoente 5, né? Expoente 5 e expoente 2, justamente para a gente organizar. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó, vou trocar de cor aqui para que a gente possa fazer o cancelamento. Ó, esse rapaz aqui junto com esse e esse também. Esses dois, né, vão ser cancelados e vão para fora da raiz, e esse também. Então, vamos lá. Aqui, eu coloquei o 2 e o 5 para fora da raiz, né? Então, ficou 2 vezes 5, raiz de 2. Ok? Mais, ó, de novo, ó, 2 e 5 fora da raiz, né? 2 vezes 5, só que aqui a raiz é de 5. Mais, vem para fora da raiz, né? 2 raiz de 2. Menos, né? 3 raiz de 5. Aí aqui a gente vai organizar, né? Primeiro eu posso fazer a multiplicação? Pode, ó. 2 vezes 5, 10 raiz de 2. Mais 10 raiz de 5. Mais 2 raiz de 2, menos 3 raiz de 5. E aqui vamos organizar, meu povo, ó. 10 raiz de 2 com 2 raiz de 2. Então, vai ficar 10 raiz de 2 mais 2 raiz de 2. Por que é que eu faço isso? Porque eles são semelhantes. Lembra? Ó, raiz de 2, raiz de 2. Mais 10 raiz de 5
tá? Menos 3 raiz de 5, porque também são semelhantes. Então, no final das contas, a gente vai ter 10 com 2, 12 raiz de 2, tá? Mais 10 tira 3, 7 raiz de 5. Ok, senhoras e senhores? Então, assim, basicamente, o que é que eu vou ter que fazer? Basicamente, a gente, nesse processo de soma algébrica, quando não vier explícito para a gente a questão dos radicais simplificados, eu vou ter que justamente fatorar em fatores primos para obter os radicais e fazer a soma ou a subtração. Ok? Então, a gente termina a aula de hoje aqui com uma frase do saudoso Einstein, em que ele diz que tenha em mente que tudo que você aprende na escola é trabalho de muitas gerações. Receba essa herança, honre-a, acrescente a ela e um dia fielmente deposite-a nas mãos de seus filhos. Muito obrigado, espero que vocês tenham assistido a aula, né, curtido a aula aí, e qualquer dúvida, dá pausa no vídeo, volta para o início até compreender. Tchau, muito obrigado.